Senhor. E o Senhor visitou a Sara como lhe tinha dito, e fez o Senhor a Sara como lhe tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que o menino foi desmamado. Fecha teus olhos, curve a tua cabeça. Nosso pastor já orou por mim, mas quero fazer mais uma oração e quero que você interceda comigo nesta oração. Eu tenho certeza que não só como eu, mas você também aguarda cumprimento de promessa da parte de Deus para a sua vida nessa noite. E eu creio que nesta noite Deus nem só pode renovar, como também pode cumprir promessa na vida da sua igreja que aqui está. Então, se você crê, fecha teus olhos, ora a Deus comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, entramos na Tua presença para Te louvar, exaltar e engrandecer o Teu nome, mas também, Senhor, para pedir a Tua misericórdia, a Tua graça sobre mim. Ó Senhor, como barro nas mãos do oleiro, eis aqui o Teu servo nas Tuas mãos. Faça nesta noite, ó Pai, aquilo que o Senhor disseste que faria. Cumpre na vida da Tua igreja aquilo que o Senhor disseste que cumpriria. Quantas vidas, quantas famílias aqui aguarda, Senhor, nesta noite cumprimento de palavra, de promessa. Ó Senhor, mas que verdadeiramente a Tua palavra venha cumprir promessa nesta noite sobre a vida do Teu povo, seja ela na vida física, material ou espiritual. Ó Senhor, manifesta a Tua graça, nos ajudando a crer na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, na narração do texto de Gênesis capítulo 21, quando nós fazemos menção, é impossível dar continuidade desse texto sem lembrar dessa história de onde tudo começou. Quando Deus chama Abraão no livro de Gênesis, no capítulo 12, Deus ali chama ele, faz uma ordenança e depois lhe faz promessa no capítulo 12. E o texto vai dizer que Abraão ouve a voz de Deus, crê na sua palavra e dali por diante começa a lhe servir. A casa de Abraão é uma casa de promessa. Repita comigo, casa de promessa. Deus vai chamar Abraão e vai fazer promessa sobre a sua vida. Deus chama Abraão para ser pai de multidão. Deus fala a Abraão: farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, e em tu ou em ti será bendita todas as famílias da terra, e tu serás uma bênção. Deus chama Abraão e fala para ele: eu farei de ti, farei da tua casa uma casa fecunda, uma casa fértil, porque em Abraão haveria manifestado um propósito de Deus para a vida dele. E através da sua vida também estava incluída toda a sua descendência, como hoje a igreja de Jesus Cristo, que aqui nós estamos nesta noite. Deus falou para Abraão, mas isso também estava incluso a minha vida e a tua. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque fazemos parte do cumprimento desta promessa de Deus para a vida do seu servo Abraão. Farei de ti uma casa fecunda, fértil, obviamente porque ele creu, e isso exigia dele 3 atitudes para alcançar as promessas de Deus em sua vida. E Abraão creu, deu credibilidade ao chamado de Deus quando ninguém acreditava. Abraão ouve a voz do Senhor quando ninguém ouvia.
totalmente diferente de um culto como esse, que nós ouvimos testemunho maravilhoso, como a nossa irmã missionária Maria dos Anjos, pega o microfone e conta das maravilhas que Deus tem feito ao longo das suas vidas. Indiferente disso, Abraão ouviu a voz quando ninguém ouvia, deu crédito quando ninguém dava. Deus o chama ele no meio da sua parentela, em uma terra idólatra, para seguir um propósito de Deus que ele não sabia nem por onde começar. Hoje não dá nem para acreditar em quem não crê. Nós estamos cercados e adotados de tantos testemunhos, tantas maravilhas que Deus tem feito ao nosso meio, na vida dos nossos irmãos, dos nossos conhecidos, que é impossível não acreditar no Deus de Abraão. É impossível não acreditar nas promessas do nosso Deus para a nossa vida. Por isso, Abraão é mantido na carta aos Hebreus, como o pai da fé, porque ele creu quando ninguém dava crédito, ele ouviu a voz quando ninguém conhecia, e isso lhe ocupa um lugar que é impossível este lugar ser ocupado por alguma outra pessoa, o lugar que Abraão ocupa na palavra de Deus. Isso lhe foi imputado por justiça, porque ele deu crédito, ele confiou. Isso vai me fazer lembrar quando Jesus chama o seu discípulo, no livro de João, capítulo 15, versículo 16. Se os irmãos tiverem, coloca no telão para mim, por favor. Jesus vai chamar o seu discípulo e vai se revelar a eles de uma forma gloriosa. João capítulo 15, versículo 16. Jesus vai dizer ao seu discípulo: vós não me escolheste, mas eu escolhi a vós. Eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas escolhidas aqui nesta noite. Eu tenho certeza que Deus está falando com uma igreja que Ele escolheu, que Ele separou, chamou cada um pelo seu nome e disse: vai e deis frutos. Jesus não vai só falar: eu vos escolhi, como também vai dizer: eu vos nomeei. Vocês são nomeados meu para ir, para dar fruto, para ser bênção. A primeira atitude de Abraão, que ele exerce na trajetória da sua caminhada, logo Deus falar com ele, Deus vai lhe dar uma ordem. Deus vai o ordenar que ele saia do meio da sua terra. Antes de vir a promessa, vem a ordenança. Deus ordena a ele que ele saia do meio da sua terra e da sua parentela. A primeira atitude de Abraão é fé. Abraão dá crédito, Abraão acredita nas promessas de Deus para a sua vida. Abraão caminha na fé, renuncia tudo que era importante para ele, tudo que era importante no meio do seu povo. Ele renuncia pai, ele renuncia parente, ele renuncia amigo, ele renuncia terra, ele renuncia conhecido, a fim de adquirir uma experiência que ninguém ainda teve. Na vida da gente não é diferente. Quando Deus se revela a nós e faz algumas exigências, manifesta em nós o seu propósito, é necessário renunciar a alguma coisa. Porque não dá para agregar tudo do velho homem no chamado de Deus para a nossa vida. Só que quem não está disposto a renunciar por amor de Deus, também não está preparado para receber o seu propósito e o cumprimento das suas promessas na sua vida. Isso a gente vai ver na vida de Abraão. Isso a gente vai observar na sua caminhada. No capítulo 12, versículo 4, o texto vai dizer que ele deixa tudo e vai, já sendo um homem velho, avançado em idade, mas a confiança dele não estava na sua idade, não estava na sua força física, a sua confiança estava no Deus e na sua palavra revelada.
Ele confia e vai. Ele confia em Deus de uma tal maneira, que ele pega a sua mulher, ele pega seu servo, ele pega seus bens e ele coloca na trajetória, na caminhada. Arrisca tudo aos olhos humanos, mas tendo certeza que o Deus que o chamou era fiel para guardar, proteger, prover e sustentar a sua jornada. Você crê nisso? Deus pode estar falando com você nessa noite. Você crê que Deus fala com você nessa noite através da sua palavra? Abraão caminha, já sendo velho, avançado em dias. E isso vai exigir que ele usa ou toma a segunda atitude da sua jornada, a sua segunda atitude para tomar posse de tudo aquilo que Deus havia lhe prometido. E qual é essa segunda atitude? É a obediência. Abraão é necessário obedecer ao Senhor Deus, para que de fato não se trata simplesmente de uma só confiança, não se trata simplesmente de uma só convicção, mas de fato, além de ele confiar, ele vai obedecer o Deus que havia ordenado, porque o mesmo Deus que a ele havia revelado, falando que de fato iria cumprir, ele tinha certeza que se fosse obediente, alcançaria a promessa. Só que tem uma coisa: no meio da caminhada, principalmente na vida de Abraão, a promessa sempre passa pelo processo do tempo. A promessa, não só na vida de Abraão, mas na minha e na sua, na nossa. A promessa sempre passa pela trajetória do tempo. E quando chega nessa trajetória do tempo, na maioria das vezes a gente se perde. Na maioria das vezes a gente dá aquelas escorregadinhas. A gente desiste, a gente desespera, e o tempo vai passar e Abraão vai peregrinar na terra, e no período da peregrinação ele desce ao Egito, e a história todos conhecem, mas quando ele sai de lá, ele sobe com muitas posses, com algumas riquezas, e a etapa do tempo pode trazer a esperança para quem sonha, mas também a etapa do tempo pode sepultar a fé de quem não consegue esperar. A etapa do tempo, ela tem este poder, pode trazer a esperança para quem sonha. Mas quando o processo é doloroso e demora, também pode sepultar a fé de quem não consegue esperar. E isso vai acontecer na vida de Abraão, mesmo ouvindo a voz de Deus. Mesmo sabendo que era o Deus Todo-Poderoso que havia se revelado a ele. E ele caminha, ele prossegue, na esperança de que o Senhor havia de dar respaldo naquilo que ele iria fazer. E isso é complicado, irmão, na nossa vida. Porém, no meio dessa trajetória, Abraão, quando sobe do Egito, também sobe com ele a sua serva, a escrava Agar. E como o processo do tempo é demorado e doloroso, Sara vai tomar a atitude de colocar Agar na cama de Abraão, a fim de que eles tivessem um filho, e por esse filho Deus havia de cumprir a sua promessa, mas não foi isso que Deus havia dito e nem prometido. E isso, refletindo nos nossos dias, nós às vezes, quando nós fazemos algumas coisas que desagradam a Deus, ou então cercado por algumas adversidades, vai nos fazer tomar algumas atitudes desagradáveis por conta das circunstâncias desfavoráveis.
As circunstâncias são desfavoráveis ao propósito de Deus para a nossa vida. Às vezes as circunstâncias são desfavoráveis às promessas de Deus para a vida da igreja, mas é neste momento que nós precisamos confiar. É nesse momento que nós precisamos esperar, antes de tomar alguma atitude, antes de fazer alguma coisa, antes de agir, antes de falar, antes de pôr as mãos, nós precisamos confiar. Se você está aqui hoje, é porque você confia nas promessas de Deus para a sua vida. Se você está aqui, é porque você confia, você sabe que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. E ele caminha, prossegue, e eles vão ter um filho, e o filho vai chamar Ismael. Mas logo após eles ter esta atitude desagradável, no capítulo 17 do livro de Gênesis, Deus vai se revelar a Abraão. Eu gostaria que colocasse no telão, por favor. E Deus vai falar assim: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sede perfeito. O texto vai dizer que era Abraão da idade, deixa o versículo 1, por favor, meu querido. Isso. Era Abraão da idade de 99 anos, quando o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus poderoso? Não, eu sou Deus Todo-Poderoso. O que ele está dizendo para Abraão é: Abraão, anda na minha presença e confia, não te precipita, não toma decisão precipitada, não te desespera, mas confia que o Deus que falou contigo é o Deus que vai te visitar para de fato cumprir aquilo que ele te prometeu. Deus se manifesta a Abraão de uma forma dizendo assim: eu reprovo a tua atitude, eu não concordo com ela, não foi isso que nós combinamos, não foi isso que eu havia te prometido. Mas isso faz com que Abraão acordar para a vida e dizer: verdadeiramente eu preciso crer mais, eu preciso confiar no Deus Todo-Poderoso, eu preciso confiar no Deus que sonda os meus passos, que me vê, que me contempla quando ninguém me vê. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Ele se manifesta a Abraão no capítulo 17, versículo 1. E diz assim: Abraão, faz o que nós combinamos, permanece do mesmo jeitinho que eu te chamei, não dá jeitinho para que as coisas venham a se cumprir de fato na tua vida, achando que por meio dela eu irei me manifestar. Deus está dizendo: não, Abraão, eu não vou me manifestar desta forma, eu vou te surpreender, porque além de eu ser o Deus Todo-Poderoso, eu velo pela palavra que sai da minha boca. Nós falamos, irmão, e na maioria das vezes nós não conseguimos cumprir, porque nós somos limitados, mas o Deus que nós servimos é poderoso. Ele não depende de tempo, de circunstância, de momento, de possibilidade. Ele não depende de circunstância favorável. Ele é o dono do favor, ele vai diante do tempo. Se ele quiser, ele para o tempo, ele pode cumprir o que te prometeu. Glórias ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A terceira atitude de Abraão para alcançar de fato as promessas de Deus para a sua vida é perseverar. Nós falamos da fé, nós falamos da obediência e nós agora iremos falar da perseverança. São ferramentas necessárias para a vida do crente. Fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Só que a fé não é um abstrato, a fé sem obra é morta, a fé é movida pelas obras. E Abraão provou isso quando saiu da sua terra.
Obediência, porque dura o tempo que durar, mas devemos e precisamos ser fiel de fato a Deus e a quem Ele colocou como ordenança sobre as nossas vidas. Perseverança. A terceira atitude de Abraão é perseverar. Ele persevera e o tempo passa, e na passagem do tempo, ele precisa esperar. Na passagem do tempo, irmãos, nós precisamos esperar, porque se nós confia, nós somos obedientes, não resta outra coisa a não ser esperar. Porque se nós vamos fazer alguma coisa, podemos fazer como Sara e ele, tomar alguma atitude desagradável aos olhos do Senhor. Então precisamos esperar em nós não, esperar no Senhor, esperar no Deus que fez a promessa, no Deus que é todo poderoso, no Deus que tem poder, no Deus que pode ressuscitar, no Deus que pode extrair enfermidade de dentro para fora sem causar dano. E isso me faz lembrar do salmista, quando nós trata de perseverança e esperança. Porque se tem uma coisa, irmãos, que é difícil, é esperar. Principalmente quando as circunstâncias são desfavoráveis. É fácil você falar para uma pessoa, espera quando a barriga dele está cheia. É fácil você falar para uma pessoa, espera quando a casa dele vai tudo bem. Agora é difícil para você falar para uma mãe que está na porta do hospital e o filho dela está morrendo nos seus braços, ou algum ente querido seu, e alguém passa para lá e para cá e não atende, e ela vê que está dando o último respiro. Como que nós podemos chegar para uma pessoa como essa e dizer, espera? Mas o nosso Deus é o único que tem o poder de chegar para mim e para você, mesmo num tempo como esse, e dizer, espera, porque ainda que morra, eu posso trazer a vida. Ainda que se perca, eu posso salvar. Ainda que a porta se feche, eu posso abrir outra, porque Ele tem a chave que abre porta em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Ele tem o poder de desfazer decreto humano. Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele apraz. E o salmista vai dizer no Salmo 40, verso 1, esperei com paciência no... Irmão, quem espera com paciência no Senhor não dá jeitinho. Quem espera com paciência no Senhor não tenta ajudar Deus a fazer com que a sua palavra se cumpra. Quem espera com paciência no Senhor não pula etapa. Quem espera com paciência em Deus não passa em semáforo vermelho. E o salmista vai dizer, eu esperei com paciência no pastor? Não. Eu esperei com paciência no doutor? Não. Eu esperei com paciência no Deus que me fez a promessa. E aí ele vai dizer uma coisa interessante, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ô irmão, te alegra, Deus está dizendo, Ele se inclina para você, Ele ouve o teu choro, Ele ouve o teu clamor, Ele ouve o teu gemido quando o nosso pastor não pode ouvir, quando a tua mulher não pode ouvir. Deus ouve o clamor da sua igreja. Ela mandar a Súria. Eu não sei a circunstância que você caminha, eu não sei quais são os motivos que você tem sido levado a orar, a clamar, mas Deus está dizendo nesta noite através da sua palavra, descansa, espera, confia, porque eu estou ouvindo a tua oração. Deus está confirmando promessa aqui nessa noite. Ele diz assim, verso 2,
E ele tirou-me de o quê? De um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma... Quando ele está dizendo, ele tirou-me de um lago horrível, ele está dizendo assim, ele me tirou da situação que eu estava. Eu não sei a situação que você está, mas Deus está falando com você nesta noite através da sua palavra. Ele me tirou da situação que eu estava e pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele está dizendo assim, ele me deu equilíbrio, ele me trouxe equilíbrio, ele firmou os meus pés. Quando você está com os pés firmados, o seu corpo caminha, e Deus está trazendo equilíbrio hoje aqui para a vida de alguém. Deus está trazendo equilíbrio para a vida da igreja, Deus está trazendo equilíbrio para a vida do seu povo. Eu não sei em que área da tua vida você precisa de equilíbrio. Talvez possa ser na sua saúde. Talvez possa ser na sua vida espiritual. Possa ser na sua família. Talvez possa ser na sua vida financeira. Mas o Deus que falou e cumpriu na vida do salmista é o mesmo que fala e cumpre aqui nesta noite sobre esta igreja. Aí ele diz assim, firmou os meus passos, e pôs o quê? Um cântico novo na minha boca. E um hino ao nosso Deus, eu canto, e muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Ele está dizendo assim, ó, ele me tirou da situação, ele me trouxe equilíbrio, me deu alegria e me deu vontade de cantar. Agora eu celebro, não clamo mais, porque ele já me ouviu. Ele está falando de um Deus que agiu no passado, que age no presente e que está agindo no futuro. É isso que a palavra de Deus está falando conosco nessa noite. Ele me deu riso, alegria, e agora eu canto. E quando nós cristãos cantamos, nós lembramos de quê? De celebração. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite, te prepara, porque você vai cantar, vai celebrar, vai haver alegria na tua casa. Talvez pode estar vivendo um momento de tristeza, de angústia, mas Deus está dizendo nesta noite, através da sua palavra, se alegra, que tempo de cântico virão sobre você. Prosseguimos. Abraão caminha na perseverança, vivendo uma circunstância desfavorável. Cada dia que passava, ele ficava mais velho. Obviamente que a sua mulher estéril, mas de fato Deus vai interromper esse tempo da impossibilidade e vai de fato chegar no texto que nós fazemos leitura. Qual é o texto? Que o Senhor visitou a Sara como lhe tinha... O Senhor visitou a Sara como lhe tinha... O Senhor visitou a Sara como lhe tinha dito, e fez o Senhor a Sara como lhe tinha falado. Deus está falando comigo e com você, não importa o tempo que Ele te prometeu, mas haverá tempo de cumprimento, haverá tempo de visita. Deus interrompe o ciclo da impossibilidade na vida de Abraão, na vida de Sara, para de fato cumprir a sua palavra, que Ele havia falado há 25 anos atrás. O tempo passou e Deus visitou e cumpriu aquilo que tinha dito. Quando nós fazemos menção desse texto, nós lembramos daquilo que Salomão falou em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, que é um tempo determinado para todas as coisas, para todos os propósitos debaixo do céu. E isso eu vou entender que a minha vida está inclusa, porque a minha vida é um propósito de Deus, a sua vida é propósito de Deus. Então sobre a nossa vida, o nosso Deus determinou um tempo. O Senhor visita Sara como lhe tinha dito, e a incredulidade. E o Senhor visita Sara como lhe tinha dito, e a infertilidade. E o Senhor visita Sara como lhe tinha dito, e a impossibilidade.
tudo isso vão ficar envergonhados, questionamento, vão bater em retirada, as impossibilidades vai perder a graça. Quando Deus te visitar, irmão, Deus vai trazer de fato o cumprimento daquilo que Ele te prometeu, seja aquilo lá o que for. É assim que Deus visita o seu povo, é assim que Deus visita a sua igreja, é assim que Deus visita aqueles que nele esperam. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 13, o texto vai narrar que Jesus está entrando na cidade de Naim para visitar aquela cidade, mas de fato Deus vai visitar especificamente uma mulher viúva. Deus, na pessoa de Jesus, visita aquela mulher, chegando às portas daquela cidade. O texto vai dizer que estava saindo aquela mulher com uma grande multidão, e aquela multidão carregava o único filho daquela viúva, que viera a falecer. Olha a circunstância que aquela mulher se encontrava, desamparada, frustrada. Já havia perdido seu marido e agora seu filho, que era a sua única esperança. Mas, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, mediante a palavra de Deus: quando os nossos recursos humanos se acabam, Deus abre as portas do céu e o dele se inicia na nossa vida. Você crê nisso? É para você que Deus está falando. Quando os recursos humanos acabar, quando as portas horizontal se fechar, Deus é o único que tem o poder de abrir as portas vertical e do céu descer proteção, provisão, milagre de Deus para a nossa vida. No capítulo 1, no versículo 3, o texto vai dizer: e chamou Abraão o nome de seu filho Isaque. Ele vai dar nome àquilo que não existia. E Abraão circuncidou o menino, e o texto vai dizer que era Abraão da idade de 100 anos quando nasceu seu filho. E aí no versículo 6, Sara vai dizer: Deus me tem feito riso, e todo aquele que se ouvir comigo se rirá. Ela está dizendo para quem tinha uma vida amargurada, de tristeza, de angústia, que via alegria na casa dos outros, agora eu vejo alegria na minha casa. Oh, irmão, como eu creio que isso é na minha casa, como eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. Ela está dizendo: hoje eu tenho alegria de ver cumprir na minha vida, de fato, aquilo que Deus prometeu há 25 anos atrás. O tempo passou, mas o Deus poderoso continua o mesmo. Ela diz: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. Fazendo uma pequena conjectura desse texto, ela está dizendo assim: Deus só não me deu o que prometeu quando me dá a condição de sustentar o que Ele me deu. Irmão, isso é importante, isso é maravilhoso. Ela está dizendo assim: Deus nem só cumpriu, quando está me dando condição de manter. E isso é importante, porque na maioria das vezes a gente consegue algo, mas não consegue manter. Mas quando Deus visita e cumpre promessa, Ele faz isso. E ela disse: quem diria que Sara daria de mamar a filho? Ela está dizendo: Deus deu filho e também me deu leite para amamentar, para sustentar. É isso que Deus vai fazer na minha vida, é isso que Deus vai fazer na tua vida. Quando Deus visita você para cumprir a sua promessa, Ele não vai só cumprir, como vai te dar graça para você manter. E o texto vai dizer que ela amamenta o menino vai ser desmamado, e Abraão agora vai fazer um quê? Um banquete. Abraão vai fazer o quê? Uma festa. Quando você imaginar o que havia se passado 25 anos depois,
jamais com os olhos humanos a gente poderia ver que isso de fato poderia acontecer na vida de Abraão, como hoje acontece nas nossas vidas. E Deus está dizendo assim: aquilo que planta em lágrima vai colher com alegria, porque Ele é o Deus que faz cumprir promessa. Você crê nessa palavra? Deus está falando com você. Às vezes na trajetória do tempo a gente não queremos plantar, porque estamos em tempo difícil, em tempo de seca, em tempo de dor, de tristeza. Mas é exatamente no tempo de tristeza que devemos plantar. Porque se nós de fato confiamos na palavra do Senhor, a gente sabe que ela é poderosa e que Deus vela por ela. E que se nós plantamos em lágrimas, vamos colher com alegria. O menino foi desmamado e Abraão então faz um grande banquete. Eu vou entender nesse texto, durante essa passagem, que não importa a circunstância do tempo, o que importa é que nós devemos confiar, que nós devemos crer, que nós devemos obedecer, independentemente de como nós caminhamos. Obedeça, espere e tenha certeza, te prepare para cantar, te prepare para celebrar, porque o texto vai dizer que o Senhor visitou a Sara e Sara concebeu. E nesta noite Deus pode visitar a tua igreja. Nesta noite, enquanto você está aqui, Deus pode visitar a tua casa. Deus pode visitar algum dos teus entes queridos e pode fazer cumprir a promessa dele na tua vida. E de fato, você que saiu de casa, meu Deus, como vai ser? Eu preciso de uma resposta. Você se prepara para cantar, para celebrar, porque o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a vida da igreja. Baixa a cabeça, igreja. Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento que o Senhor tem nos falado pela sua palavra. Queremos crer a Deus que